Bom, então a gente estava na situação, né? E se F e G não forem perpendiculares e se eles fizerem 30 graus entre si? Então aí a gente tinha que usar essa fórmula aqui, diferente de 30 graus, e a gente usa o quê? Usando lá, né? E a gente está na situação que o ponto era 1, 3 e minha função era essa aqui. Então a gente tira aqui todas as informações e a gente faz um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, né? Então eles fazem 30 graus entre si, então aqui a gente vai ter cosseno de 30 graus lá, no lugar daquele alfa, né? A f' de x0 era 4, que a gente calculou aqui, né? Ou não? Estão acompanhando? Sim. Tá. Então aqui vai ficar aqui 1 mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16, certo? Vezes a raiz de 1 mais a g' de 1 ao quadrado, certo? Significa o quê? O que a gente está procurando é a g' de 1, para dizer o quê? Para dizer a equação da reta do g, porque é a única coisa que falta ali, né? Lembra que a equação da reta tangente na g era y é igual a g' de 1, x menos 1, mais 3. Que é x0 está aqui, né? Que esse aqui seria x0 e esse aqui seria o y0, certo? Então, eu só preciso calcular isso aqui. Preciso achar quem que é o g'. Quem que é o g' de 1? Porque eu não tenho a minha g de x, entendeu? Eu não tenho a minha g de x, ela é desconhecida. Entendeu? Então, eu tenho aqui, né? Então, aí, beleza. Vamos lá. Aí eu tenho que resolver, então. Eu tenho que achar quem é g' de 1. Bom, então, vamos começar aqui, né? Esse aqui, ele dá quanto? Quanto que dá cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Não. Vezes. Esse aqui vai dar raiz de 17. Aqui vai dar raiz de 1 mais g' de 1 ao quadrado. Isso é igual a 4 g' de 1. E aqui tem esse 1 aqui. Bom, eu vou começar aqui pelo mais fácil. Vou multiplicar aqui por 2 aqui dos dois lados, né? Então aqui vai dar 2. 2 vezes 4, 8. G' de 1. Certo? Aí eu multipliquei aqui por 2. Então me livrei desse 2 aqui embaixo. Aqui. Me livrei desse primeiro problema. Segundo problema é o quê? São essas raízes aqui. Então eu vou começar também elevando dos dois lados ao quadrado. Certo? Passei esse 2 multiplicando e elevei aqui ao quadrado. Esse 3 ao quadrado aqui, raiz de 3 ao quadrado, vai ficar só 3. Certo? Ou não? Esse raiz de 17 aqui vai ficar 17. E aqui vai ficar o quê? 1 mais g' de 1 ao quadrado. Então me livrei já das raízes, né? E aqui eu vou ter que abrir o quê? Com o quadrado perfeito, né? Então aqui vai dar quadrado do primeiro, vai dar 4. Mais 2 vezes o primeiro dá 4, vezes o segundo. 4 vezes 8 vai dar o quê? 32, né? Certo? 8 mais 8, 16. 16 vezes 2 dá 32. Então, 32 g' de 1. Mais o quadrado do segundo. Bom, 8 vezes 8 vai dar 64, né? Aqui vai dar 64. Vezes g' de 1 ao quadrado. Ao quadrado. E isso é igual a 3 vezes 17. Alguém está com calculadora aí em mãos? Celular, tal, alguma coisa assim? Quanto que dá 3 vezes 17? Acho que aqui fica 51. Então, 51 vezes 1 dá 51, mais 51
vezes g' de 1 ao quadrado. Né? Aqui eu fiz a distributiva. Né? Esse aqui deu 51, 51 vezes 1, e 51 vezes 1 e 51 vezes esse aqui. Então tá beleza aqui. Esse aí, o que acontece? Ó? Esse, você está vendo aqui, vamos juntar os termos aos quadrados com os termos aos quadrados. Né? Então esse 64 ele vai ser subtraído de 51. Quanto que ele vai dar? Vai dar acho que 13, não é? 13. 13. 13 g' de 1 ao quadrado. É 13 mesmo? 64 menos 51? Acho que é, né? 13 mais 51, 1 mais 3 dá 4, isso aí mesmo. Então esse aqui foi com esse aqui. Tá? Aí aqui eu tenho mais 32 g', g' de 1, que é esse termo aqui. E agora vai ser 4 menos 51. Então aqui vai dar menos... Se fosse 50, era menos 46. Então aqui vai ser menos 47. Tudo isso aqui igual a zero. Né? Esse foi com esse aqui ficou aqui. E esse foi com esse aqui. Estão acompanhando? Então o que a gente tem aqui? A gente tem uma quadrática. Isso aqui tudo a gente vai ter que resolver por Bhaskara, né? Porque a gente tem aqui, ó, é como se isso aqui fosse x quadrado, x, né, o a, b e c, né? Então vamos lá. Delta é igual b ao quadrado e 32 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 13, vezes c, que é menos 47. Então menos 47. Então meu delta vai dar igual. Quanto que é 32 ao quadrado? Faz aí pra gente. 1024 menos. Aí quando esse menos com esse menos dá mais. 4 vezes 13, quanto que dá? 52 vezes 47. 44. 1024. 38. A gente está confiando na colega aí, hein? Então, meu g' de 1... aí lembra que quando eu tinha o delta, a gente tinha x1 e x2. Só que eu não posso usar x1 e x2. Eu vou usar g' de 1, né? 1. E eu vou usar aqui embaixo... aqui, ó, g' de 1, 2. Então, isso aqui ele vai ser o quê? Menos b. Então, quem que era o b, gente? Já até me perdi. Esse aqui que é o b, né? O que é o b? Menos 32. Né? Aí aqui ficaria mais ou menos. Né? Eu vou usar aqui esse primeiro como mais. Raiz de 3,468 dividido por 2 vezes a. Quem que era meu a? Meu a é 13. Então, 2 vezes 13. Aqui, 2 vezes 13. Então aqui, quanto que dá esse... Aqui eu sei que vai ficar dividido por 26. Quanto que dá a raiz de 3,468? Faz aí, raiz de 3,468. Quanto que dá? Tá, então eu vou ter menos 32 mais... Você falou 58,88. É aproximado, né? Ah, não, tá aproximado. Pode usar duas casas aí decimais. Bom, se esse aqui deu isso aqui, esse aqui de baixo, ele vai ser menos 32 menos raiz de 3,468 dividido por 2 vezes 13. Só que aqui agora é com menos, aí vai ficar menos 32 menos 58,88 dividido por 26. Quanto que vai dar esse primeiro aqui? Pega 58,88 e subtrai 32.
Não, não, não. Mas primeiro, ó, eu pego 58,88, subtraio 32, por causa dessa aqui, e depois divide. Então, primeiro eu subi... É. Quanto que deu? Ah, dá 26? Ah, então dá 26,88 sobre 26. E quanto que dá isso aqui? Dá um pouquinho maior que 1. Dá 1,03. E esse aqui? Sim, esse aqui menos esse com menos esse dividido por 26. Acho que vai dar 90 aqui, ó, 90,88, né? Então, é menos 3,4. Não tem outra casa aqui depois desse 4, não? 4 não. Tá, a gente está usando duas casas aqui, vamos usar duas casas aqui, então. Então, o que acontece? Né, o que a gente precisava aqui para gelinho? Ó, a gente já tem tudo ali, ó. Y é igual a... Então, eu vou ter uma reta que ele diz o seguinte. Y é igual a esse coeficiente angular aqui, que esse foi o meu primeiro g' de 1, x menos 1, mais 3. E eu vou ter uma outra y igual a menos 3,49, x menos 1, mais 3. Eu tenho duas retas. Questão, por que eu tenho duas retas? Vocês sabem dizer? Porque antes, quando a gente fazia com 90 graus, eu achava só um resultado. Por que aqui eu achei dois? Não, não, sim. Sim, sim, sim. É, exatamente, não. É porque você estava na monitoria passada, né? Já tinha respondido isso lá. Então, o que a gente acha 2 por causa disso aqui, ó. Quando a gente pega ângulo entre vetores, a gente sempre pega o menor. Então, o que ele quis dizer é o seguinte, que ou eu vou ter essa situação, vamos imaginar que a minha R aqui, essa é a minha reta tangente da minha F, né? Da minha F aqui. Que a minha F é dita, a minha F eu já sei qual é a reta tangente entre ela, mas a minha G eu não sei quem é essa minha função. Então a minha reta R, vamos dizer que é da F, referente a F aqui, referente à função F. Quando eu faço 30 graus aqui, eu vou ter ou essa reta fazendo 30 graus, ou eu vou ter essa outra reta aqui também fazendo 30 graus. É ou não é? Onde uma vai ser crescente, a outra vai ser decrescente. Imagina que todas elas aqui tangenciam aqui no 1,3. Entendeu? Então, quando eu estou nessa situação em que eu tenho um ângulo diferente de 90 graus, né? Diferente entre 90 graus, no caso 30 graus, eu sempre vou ter duas retas. Entendeu? Até o seguinte sentido, assim, ó, eu vou ter 30 graus, né? Na verdade eu tenho duas situações em que duas situações específicas que eu não vou ter duas retas. Quais seriam elas? A situação em que elas façam 0 graus entre si, né? No caso 0 graus, a própria reta R seria também a reta S, né? Elas estão fazendo 0 graus, ou seja, elas são paralelas. Aí se uma, tipo assim, se esse gráfico aqui encosta aqui, ó, né? E essa outra reta aqui, S aqui em cima, também ela vai ser a própria reta, né? Ou seja, R igual a S. E na seguinte situação, quando ela faz 90 graus, eu só também vou ter uma resposta, porque eu só tenho um modo de representar retas com 90 graus, entendeu? Agora, qualquer ângulo que é diferente de 0 ou 90, eu sempre vou ter as duas maneiras de representar, entendeu? Então, por exemplo, vou pegar um alfa aqui, eu sempre posso pegar esse outro alfa aqui também. Entendeu? Então eu sempre vou ter, sei lá, esse aqui é R, eu vou ter a reta S, ou uma S' aqui,
que é a oposta a essa aqui, mas uma é crescente e outra vai ser decrescente, entendeu? Então por isso que isso é consistente com a resposta que a gente achou. A gente achou duas retas que fala assim, não, ó, essas duas eu tenho certeza que elas fazem 30 graus. Porque eu fiz toda a conta e cheguei nelas com 30 graus. Naquele caso lá que você vai fazer de 15, a única diferença é que aqui você vai estar calculando o cosseno de 15 graus, entendeu? E aqui toda a informação aqui você vai ter a sua F', vai colocar aqui, aqui vai ser G' de 1, aqui vai ser F' ao quadrado e você só vai ter que fazer essas passagens aqui, entendeu? Dá trabalho? Dá. Isso aqui não é uma coisa assim impossível de fazer assim, você só vê assim, uma calculadorazinha assim, você calcula tudo isso aqui, ó, tranquilinho assim, tá vendo? Não é uma conta assim do outro mundo, não. É só vocês não se perderem muito, beleza? Agora vamos lá. Vocês ficaram com a dúvida? Alguma dúvida? Ou não? Nessa situação você sempre vai achar duas raízes. Por quê? Você sempre acha duas raízes. Qual que é a situação do Bhaskara que você sempre acha duas raízes diferentes? A situação do Bhaskara que você sempre acha duas raízes diferentes é a situação em que seu delta dá diferente de zero. Entendeu? Lembra o seguinte, ó, no Bhaskara, se delta dá maior que zero, que é o caso aqui, eu acho duas raízes diferentes. Se delta dá igual a zero, né, eu não tenho esse termo aqui, que é a raiz de delta. Então você vai achar duas raízes que são iguais. E se delta for negativo, aí você não tem raiz aqui real. Você tem raiz imaginária. Só que eu acredito que, pelo menos eu peguei dois casos, né? No caso lá na monitoria passada, a gente calculou de 60 graus, que eu tinha colocado que era 30 graus, mas na realidade lá era 60. Dá duas raízes diferentes. O que eu desconfio é que sempre quando você tiver duas retas ali entre si, ou fazendo ali 30 graus, acho que você nunca vai achar um discriminante, isso aqui é chamado discriminante, não? Você nunca vai achar um discriminante negativo. Porque acho que quando você fazer essa passagem aqui, ó, aqui sempre vai, o C sempre vai, tá vendo aqui esse C aqui? Esse aqui é o C. Meu C sempre vai ser negativo. Que veio dessa passagem aqui, tá vendo? Que veio dessa passagem aqui em cima. Como esse sempre vai ser negativo, ele vai bater com esse menos 4 aqui, vai ficar positivo aqui, tá vendo? E meu discriminante, ele sempre vai ser maior que zero. Porque se você acha a situação aqui de delta igual a zero, então você só vai achar uma equação da reta. E uma equação da reta, uma equação só, né? Vamos supor que você achasse aqui um delta igual a zero. Aí esse termo aqui não tem e esse termo aqui não tem. Então você cai no caso lá das retas fazerem 90 graus. 90 graus. Ou você pode cair no caso das retas fazerem 0 graus. Porque assim, no caso deles fazerem 90 graus, ó, vamos botar aqui o caso em que eles façam 90 graus. Esse termo aqui ele é zero. Aí ele vai anular tudo isso aqui e você não vai ter equação do segundo grau. Porque ele vai anular isso, como ele vai anular aqui, a equação do segundo grau veio por causa desse termo aqui. Vou botar aqui em vermelho, tá? A equação do segundo grau veio por causa desse termo. E quando você tem 90 graus, como esse termo aqui ele é zero, então você não vai ter equação de segundo grau. Mas agora a questão é, e se eu tiver 0 graus? Porque cosseno de zero, ele dá 1. Aí quando você tiver 0 graus, então vai aparecer todo esse termo aqui, entendeu? Todo esse termo aqui, porque vai estar multiplicado por 1, então ele não vai ser zero todo esse termo. Aí você vai achar a situação em que o discriminante vai ser zero. Você pode testar isso aí, pode fazer esse exemplo com eles fazendo 0 graus entre si. Então você provavelmente vai achar o seu discriminante sendo zero. Ou zero ou bem próximo de zero, porque a conta aqui provavelmente não vai ser tão exata, não sei não. A gente pode tentar se vocês quiserem. Imaginar que eles façam zero aqui, ou vocês podem fazer sozinho depois para treinar isso aí. Mas tá tranquilo? É por
isso que eu falo assim, que aquele resumo lá, o resumo que eu enviei, foi tudo isso aqui. Só que, tipo, se você pega isso aqui sem explicação, fica bem difícil de entender, porque você vê assim, ué, o que foi escrito aqui? O que ele começou falando de perpendiculares, depois mudou para 30 graus, o que aconteceu? Não. Foi. Não, não é dois valores, eu achei duas equações, que é essa aqui. Eu não estou procurando valor, eu achei dois valores, que é esse aqui e esse aqui, que geram duas equações, que é essa aqui e essa aqui. Os resultados seriam essas equações, entendeu? Aí lá na prova lá você falou que é de alternativa. Aí ou você vai achar uma alternativa com essa, ou uma alternativa com essa, ou uma alternativa dizendo dessas duas, entendeu? Tipo, essa reta e essa reta satisfazem, entendeu? Peraí. Antes de falar sobre isso aí, eu vou tirar aqui a gravação.